E hoje nós estamos começando uma série de mensagens que antecedem a Páscoa, que tem esse título aqui, Jesus, a maior entrega. E eu quero convidar você que está aqui, as pessoas também que nos ouvem pela internet nesta noite, a acompanhar esta série de 5 mensagens que nos prepararão para a celebração da Páscoa. E nós queremos ver alguns temas sob a perspectiva da Páscoa, do que significa viver alguns aspectos de nossa vida, se nós entendemos o que significa a Páscoa. Então, nesta noite, eu quero já entrar no coração de um tema tão importante, que a Bíblia fala mais sobre esse tema do que fala sobre céu. A Bíblia fala mais sobre esse tema do que fala sobre relacionamentos. A Bíblia fala mais sobre esse tema, mais versículos abordando esse tema, do que fala sobre a própria igreja. Esse tema é dinheiro. E eu quero começar hoje com esta frase, dando esse título para a nossa meditação, aprendendo a dar como Ele se deu. E nós estamos falando sobre Ele, Jesus, você sabe, dentro do tema do ano, a pessoa de Jesus. E eu não estou dizendo aprendendo a dar como Ele deu. Eu estou dizendo aprendendo a dar como Ele se deu, Ele se doou, como Ele se entregou. E eu quero convidar você então para olharmos nessa perspectiva. E eu falo que é o coração já do tema finanças, o tema doação, o verbo dar, porque este tema precisa alcançar o nosso coração, porque se eu e você, se a nossa igreja, as nossas famílias, você jovem, você que está buscando a sua formação profissional, acadêmica, se nós, os que são aposentados, os que trabalham profissionalmente, os que cuidam da sua casa, se nós aprendermos o que a Bíblia ensina sobre dinheiro, os princípios de Deus sobre as finanças, nós vamos ter bênçãos de Deus, e elas virão sobre nós, se nós nos decidirmos pela obediência. Mas eu quero olhar para esse tema sob a perspectiva, ou poderíamos dizer o filtro da Páscoa, desta entrega maior de Jesus, que é a sua morte na cruz. Eu quero convidar você então para abrir a Bíblia agora, no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. E eu vou dar um pouquinho do contexto. Talvez você saiba isso, decore salteado, mas eu acredito que precisamos, mesmo assim, entendermos o contexto daquele texto que iremos ler. Deuteronômio 26. Deuteronômio significa a lei sendo repetida, a repetição da lei. Por que repetição da lei? Porque ela havia sido dada no livro de Levítico. O livro de Levítico, que é o enunciado primeiro da lei mosaica, da lei de Moisés, da lei que foi dada ao povo de Israel, foi dado durante o percurso dos 40 anos do deserto, certo? Então, o povo recebeu através da sua liderança em Moisés esta lei que está em Levítico. Mas quando eles chegam, depois de 40 anos, às portas da terra prometida, às portas da conquista, Moisés reúne novamente todo o povo, porque muitos haviam já morrido, e todos, na verdade, antes da entrada morreram, toda aquela geração que havia saído do Egito. E Moisés, então, antes da sua própria morte, reúne o povo e repete a lei. Traz à memória aquilo que havia sido ensinado lá na caminhada. E ele repete a lei, porque esta lei havia sido dada nos primeiros dias da caminhada. Logo depois daquele grande evento de libertação, que foi a Páscoa. Você lembra como é que foi a Páscoa, a primeira Páscoa, lá no Egito? Você lembra?
Quando Deus ordenou que, através de Moisés, que um animal fosse morto, um cordeiro, e o sangue daquele animal fosse colocado nos batentes da porta. E as casas que haviam recebido aquela mancha de sangue, não receberam a visitação da morte. Os seus primogênitos não morreram. Então, naquela noite, quando muitos primogênitos morreram da nação egípcia, o povo de Israel foi preservado. E dentro daquela situação, o povo foi liberto. E Moisés, então, inicia a liderança da saída do povo. E logo em seguida, eles recebem a lei. Muitos anos haviam se passado. Não é verdade? A gente precisa recontar as histórias. A gente precisa contar como é que foi a história dos nossos avós, dos nossos pais. Há poucos dias faleceu o pai do Alain. O Alain está ali. E ele estava dizendo que após o velório, após o sepultamento, ele levou a Gisele e a filha onde ele nasceu. Não foi isso, Alain? E contou para a família como é que era a vida ali no sítio. Coisas que talvez nem a Gisele soubesse do detalhe da história. Está ali a sua senhora, sua mãe. A gente precisa contar histórias. Precisa relembrar as pessoas mais jovens. Você é jovem, você precisa ouvir as histórias. E valorizar aquilo que os seus pais, os seus avós experimentaram. Eu estava ouvindo o depoimento dos Gideões, lembrando que o meu avô, Egídio, falecido já há muitos anos, foi membro desta igreja. Ele foi um dos fundadores dos Gideões aqui em Prudente. E eu me lembro ele contando a história de uma vez que ele foi para o Rio de Janeiro, num desses congressos que vocês têm, acho que a cada 2, 3 anos, e ele foi já idoso. Ele foi atropelado numa avenida do Rio de Janeiro e machucou todo o corpo. E ele tinha aquele prazer de sair, ainda com já dificuldade física, e ir para as escolas. Lembrei do meu pai, da minha mãe, que quando nós nos casamos, os nossos quartos de casa se tornaram um depósito de caixas de Novos Testamentos. Então, toda vez que eu ia de volta para casa, eu via aquelas caixas de Novos Testamentos. Contar a história do que Deus fez na nossa vida, as boas histórias e as histórias ruins, difíceis, os erros e os acertos que tivemos na nossa vida. Foi isso que Moisés fez quando reuniu a nação de Israel e disse: vocês agora precisam de uma repetição da lei. Então, Deuteronômio é essa repetição da lei. Porque vocês, Israel, nasceram, esta nação nasceu sob a perspectiva da Páscoa. Não haveria Israel sem Páscoa, sem aquela noite lá quando o cordeiro foi imolado, foi morto. Assim como eu e você nascemos na fé sob a perspectiva da Páscoa que nós vamos comemorar daqui a 40 dias mais ou menos. Não há possibilidade de exercitarmos a nossa fé ou mesmo de conhecermos o Evangelho se não fosse a morte e a ressurreição de Cristo. Sem ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, vazia, oca, tradição. Seria como aquelas pessoas que vão lá à margem do rio Ganges e se banham pedindo a proteção daquela divindade, porque eles tratam o rio como uma divindade. Seria vazia a nossa fé, seria rito religioso apenas. Portanto, se você e eu já passamos pela experiência da conversão e do entendimento da fé a partir da cruz e do túmulo de Cristo, então nós temos que entender os princípios que regem a nossa vida sob essa perspectiva. Você está entendendo a relação que eu estou fazendo? A nação de Israel viveu a Páscoa. Ela nasceu naquela noite da libertação. Você pode dizer, mas pastor, a nação de Israel não nasceu com Abraão muito tempo antes? Com Isaac, com Jacó, é verdade. Mas como nação, não como uma família, mas como um povo que agora tem uma língua, cultiva a sua cultura, pratica a sua religião, vai ter agora uma terra, aquela terra que havia sido prometida a Abraão. Agora Israel vai se tornar verdadeiramente uma nação e precisa ser regida
pelos princípios de Deus que a formou, assim como nós. Não há igreja sem a cruz e o túmulo. Não há conversão sem esse entendimento. Se você não vai para a cruz e não tem aquela experiência da entrega da sua vida a Jesus, este Senhor que venceu a morte, e você se submete a Ele, você é apenas religioso, uma pessoa apenas que tem rituais religiosos. Mas quando entendemos isso, submetemos a nossa vida e dizemos: Senhor, governa sobre mim. Por isso eu estou dizendo que eu quero ir no coração desta área tão importante que Deus traz através deste texto. Assim como Israel nasce na Páscoa, lá no Egito, nós nascemos na morte e na ressurreição de Cristo. Portanto, submetemos a nossa vida a Ele. Você está comigo, amém? Nós vamos abordar alguns aspectos. Hoje vai ser só um aspecto. Domingo que vem nós vamos continuar nesse mesmo texto. Então leia, releia em casa, porque aí você vai chegar aqui pronto para a continuação dessa palavra que o Senhor vai nos dar, amém? Então vamos ler apenas alguns versículos no início deste capítulo, quando Moisés diz assim: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, veja como esse versículo é importante. Eu vou ler novamente. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, primeiro aspecto, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Até aí, por enquanto. Eu disse que o tema da noite, como está aqui, é aprendendo a dar como Jesus se deu. E o primeiro princípio para dar, que eu quero compartilhar com você nesta noite, está aqui claramente nesse texto. É dar prioritariamente. Dar prioritariamente. O texto diz que quando eles tivessem entrado na terra, eles deveriam tomar, apanhar, pegar, colher as primícias daquilo que o campo, daquilo que a terra lhes desse. Diz aqui, apanhe, versículo 2, apanhe alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Primeiros frutos. Os primeiros frutos deveriam ser colhidos e levados ao templo, ou então, antes, ao tabernáculo, e ser entregue ao sacerdote. Por isso ele está dizendo que as primícias deveriam ser levadas numa cesta. E por isso eu estou dizendo que nesse aspecto, podemos dizer, dar prioritariamente. Meus irmãos, aqui muito poucos dependem da terra para viver. Um ou outro aqui, já que eu conheço a grande maioria dos irmãos e onde trabalham, pouquíssimos dependem da terra. Os agricultores, os pecuaristas, aqui do nosso meio, são poucos. Mas você tem que lembrar que a nação de Israel era uma nação agropastoril, uma nação que dependia da terra para plantar e dependia da terra para criar os seus rebanhos. E Deus está dizendo, quando vocês entrarem na terra e colherem os primeiros frutos, isto é, as primícias, peguem estes primeiros frutos, coloquem numa cesta, arrecadem esta produção e levem para serem consagrados no lugar que o Senhor fizer a sua habitação, o seu lugar de culto. Você falar para uma pessoa que depende do fruto, que depende da produção rural,
que depende da colheita, pegue o primeiro, reserve o primeiro e dê o primeiro, é um tremendo de um desafio. A maioria de nós aqui trabalha para depois receber, não é assim? Não é? Depois que você se aposenta é ao contrário, né? Você recebe no começo do mês e aí você pode gastar o dinheiro. Não é bem assim, não é? Mas o que acontece normalmente é que nós somos assalariados, nós recebemos o nosso dinheiro após o nosso trabalho. Você trabalha o mês todo, vira o mês, lá no 5º dia útil, normalmente você ganha o seu salário, não é assim? Aqui, aquilo que o texto está dizendo não é isso. Ele está dizendo, primeiro você pega daquilo que se constituir no primeiro fruto, no primeiro ganho, naquilo que você poderia estar esperando para fazer a sua primeira venda lá no mercado, lá na feira. Você não vai vender, você não vai ganhar com essa produção. Você vai dar. Qual é o princípio espiritual que está por trás aqui desse ensinamento? O que isso tem a ver com você e comigo numa cultura tão diferente? Num tempo tão diferente, numa maneira de ganhar tão diferente. Significa que antes, você sendo da terra, ou você sendo um funcionário público, ou qualquer outra atividade profissional, antes de olharmos para o nosso orçamento e fazermos os nossos planos e os nossos gastos, nós damos. Estou trazendo aqui para nós hoje, nesta noite, um princípio espiritual, irmãos, que deve reger a nossa vida se nós de fato entendemos o que aconteceu na Páscoa. Assim como aquela nação era para ser diferente das nações que eles iriam conquistar a terra prometida, nós também vivemos na nossa sociedade numa perspectiva diferente, eu e você, porque cremos em Jesus, agimos diferente com as nossas finanças. E é isso que eu gostaria que você abrisse seu coração e seu entendimento para transformação da sua vida. A nação de Israel estava para entrar na terra dos cananeus. O que acontecia na terra dos cananeus? Depois você vai ver histórias mais para frente. Havia uma divindade que era conhecida como Baal. Já ouviu a história de Baal? Lembra de Elias e os profetas de Baal? Baal era a divindade identificada como aquela que gerava prosperidade, riqueza, dinheiro, fartura. Era o Deus da vida. E o que acontecia é que os profetas de Baal, que serviam essa divindade espiritual, que era cultuada pelos cananeus, pelos povos que habitavam na terra prometida, eles manipulavam a divindade. Então eles faziam um trato com Baal. A história era essa: Baal, se você nos abençoar, se você fizer multiplicar os frutos da terra, os animais, se nós formos prósperos, nós vamos consagrar. E eles consagravam inclusive crianças a Baal. Era essa manipulação que existia no culto a essa divindade. Deus está dizendo para a nação de Israel: o meu relacionamento com vocês é diferente, porque eu sou o Deus criador do céu e da terra. Eu sou o provedor de vocês. Eu providenciei pão, maná, durante 40 anos. As sandálias de vocês não se foram consumidas. Eu vou cuidar de vocês na terra prometida. Portanto, vocês não quererão me manipular, porque eu vou dar a vocês a abundância da terra. Por isso vocês, em fé, consagram antes a mim. Você entende isso? É antes, não é depois. Deus está dizendo para a nação de Israel: creiam na minha provisão, confiem em mim, porque eu estabeleço com vocês uma aliança. Vocês precisam confiar em mim. Não como esses povos aí adoram essas divindades e fazem troca mercantil, troca de culto. Eu cultuo você se você tiver me abençoado.
Deus está dizendo, comigo não é assim, porque eu sou o Senhor de toda a terra, o provedor da vida de vocês. Deus está dizendo, não dê daquilo que sobrar. Quando você pensa em dar, um dos grandes perigos que você, todos nós, passamos, sempre, é dar do excedente, dar do que sobra. Então uma pessoa pega ali o seu orçamento, não é? No início do mês faz ali a planilha, ou ali no papel, anota as despesas, ou na cabeça, e aí vem, quanto eu tenho de compromissos este mês? Ou você que trabalha em negócios, em venda, quanto que eu preciso lucrar esse mês para pagar as minhas contas, para dar conta daquilo que eu tenho de responsabilidade para sustentar a minha casa. E quando isto é feito, a sobra, nós damos. As pessoas dão. Deus está dizendo que o relacionamento dele conosco precisa ser do precedente, não do excedente. O excedente é o que sobra, é o que vem depois. O precedente é o anterior, é o início, é o começo. É que aquilo que ainda quando nada existe, começa a acontecer. Então nós damos, irmãos, daquilo que é precedente, não daquilo que é excedente. O que significa isso na prática? Significa que quando eu recebo, no meu caso, né, do caso dos pastores, aqui eu vou usar a linguagem nossa. O pastor ou o padre recebe munus eclesiástico, esse é o termo do salário de um pastor. Então eu recebo o meu munus eclesiástico. Antes de fazer a minha lista, antes de fazer os meus planos, o precedente é o que é dado para a obra de Deus. E não depois de alistar todos os meus compromissos, eu vejo quanto eu posso dar. Irmãos, eu não estou falando aqui para que você se sinta constrangido em dar para a obra desta igreja. Eu estou dizendo a você que há um princípio espiritual que deve reger a nossa vida. Se nós somos um povo que entende a Páscoa, que entende essa entrega de Jesus como Ele se deu, nós vivemos sob a orientação desse Deus a quem servimos. Então, não é para dar daquilo que sobra, do residual, é para dar o primeiro fruto, o primeiro fruto. Então eu faço uma organização na minha vida financeira. Há pessoas que têm uma vida financeira tão desorganizada, não é? Que vivem meses, passam anos e não conseguem fazer isso. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero desafiar você a olhar para a sua vida e dizer: Senhor, eu quero viver sob a égide, sob o comando deste princípio espiritual na minha vida financeira. Amém, irmãos? E eu gostaria de dizer a você com bastante transparência, você que nos ouve pela internet, eu gostaria que você hoje desse um passo de fé na sua confiança, no seu relacionamento com Deus. Domingo que vem nós vamos continuar olhando este assunto. Mas, irmãos, dízimos não é após gastarmos todas as coisas. E não é porque queremos receber alguma coisa. Você e eu temos muitas oportunidades de dar ajuda para alguma coisa, não tem? Por exemplo, você foi ultimamente chamado aí para comprar um almoço beneficente, por exemplo? Quem que já foi chamado para comprar um almoço beneficente? Muita gente. Um sorteio de alguma coisa beneficente, não é assim? Todo tempo as organizações, entidades fazem isso. Mas é assim, olha, dê esse dinheiro porque talvez você vai receber alguma coisa em troca. Você vai receber um bom almoço, ou você vai receber um prêmio se você for o sorteado. O que Deus está dizendo para o povo de Israel não é isso. Não é dê porque eu vou te abençoar. Deus está dizendo dê porque nós temos um relacionamento de confiança e você pode confiar em mim.
Dê sem esperar receber. Não é o que sobra, não é porque eu vou ser abençoado, mas é porque eu tenho um amor e uma fé e uma confiança e eu quero agradar esse meu Deus. Amém, irmãos? Esse é um princípio de dar. E dar a primícia, você pode imaginar, era difícil. Eu plantei um pé de manga em frente à minha casa. E num belo dia tinha 5 mangas. E aí quando eu fui olhar de novo, não tinha nenhuma. Porque as crianças passaram lá e roubaram, pegaram todas elas, ainda verdes. Eu vi uma jogada mais adiante assim, porque elas não conseguiram comer. E na hora eu olhei aquilo e fiquei irado. Eu falei, mas que criançada. Aí na outra safra, no outro ano, eu coloquei uma plaquinha. Estas mangas estão muito verdes. Espere até fevereiro. Sabe o que aconteceu? Dia 2 de fevereiro não tinha mais manga. Agora, nesse mês de fevereiro. Elas atentaram ao meu aviso, meu pedido. Só que eu esqueci de mudar o mês depois, né? Na virada do mês eu esqueci de alterar a placa. Porque você espera, você trabalha e você quer receber o primeiro fruto. As primícias são aquelas delícias que a gente recebe quando trabalhamos, não é assim mesmo? E você recebe o seu salário e você quer, puxa, que bom, agora eu vou na pizzaria, né? Diz que a primeira semana do ano, para quem é dono de restaurante, é a melhor semana do ano, né? Que a pessoa recebe, a família vai gastar um pouquinho, não é isso? No comércio, quem é comerciante sabe do que eu estou falando. Porque a gente quer usar, a gente quer se galardoar, a gente quer, não é, se premiar pelo trabalho. E não tem nada de mais nisso. Mas primeiro, antes, a primícia, da primícia é do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Você é jovem, adolescente aí, você recebe a mesada, dinheiro do seu pai, da sua mãe, um presente, sei lá do quê. É a primeira coisa que é separada, Senhor. Depois nós vamos falar sobre dízimo semana que vem. Propriamente, mas aqui é um princípio geral, porque eu não sirvo a Baal, eu sirvo ao Senhor Jesus, amém? E aí é interessante, como Jesus aborda esse assunto, quando ele trata sobre dinheiro. E Jesus fala no Evangelho, não acumulem vocês tesouro na terra. E ele fala mais algumas coisas, como é que termina esse texto, você sabe? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Deus estava dizendo para o povo de Israel, o teu coração, Israel, precisa estar em mim. Dar para a obra de Deus, nós estamos dominando o nosso coração e dizendo, quem governa a minha vida é o Senhor. Eu sei que isso é difícil. E sei que aqui talvez muitos lutem com isso. Eu não sei como é que é a sua vida. Se isso é uma coisa fácil, já quase que um hábito, uma rotina na sua vida, um princípio já estabelecido, uma rocha de alicerce na sua vida. Eu não sei. Ou se é uma luta todo mês. O que eu sei é que eu preciso dizer a você, esse é um princípio que nós precisamos conhecer e praticar. Porque isso vai gerar saúde na família. Isso vai gerar bênção na casa. Seus filhos precisam aprender, os seus netos, as nossas crianças precisam aprender que isso é fundamento, é pedra de alicerce na nossa vida. Porque nós somos marcados pela Páscoa. E não pelo consumo, pela desorganização, não pela desarmonia, pelo desentendimento na família sobre esse aspecto financeiro. Porque na casa de um discípulo de Jesus, não se ocultam as coisas na área financeira. O marido não encobre da esposa, nem a esposa do marido, nem o casal dos seus filhos, mas se abre este assunto para que haja educação espiritual, entendimento espiritual sobre finanças, porque nós damos das primícias. Amém, irmãos? Que os seus filhos, os seus netos, o seu cônjuge, os seus pais, a sua casa, olhe para esse texto e diz, Senhor,
onde está a cesta para nós consagrarmos a nossa primícia? Como é que eu faço para organizar, Senhor, a minha casa, de tal maneira que a cesta esteja cheia todo tempo, toda hora? Eu quero desafiar você nesta noite a olhar para essa história do povo de Israel e perguntar para si mesmo: Senhor, como é que eu faço para hoje começar uma mudança na minha casa? Talvez a sua casa, a sua vida financeira, e eu entendo das dificuldades que surgem, esteja tão confusa, desorganizada, com tanta desarmonia, com tanta desestrutura, com tanta confusão, que você vai precisar de um tempo de suplicar a Deus, talvez até a ajuda de outra pessoa que vai te orientar e aconselhar para colocar esta área financeira. Mas, irmãos, dinheiro tem destruído casamentos, você sabe disso. Tem feito pais se irritarem com os filhos, tem feito filhos baterem a porta na cara dos seus pais. Porque dinheiro é para ser uma bênção. Plantação que vem da terra, salário que vem do trabalho, é para ser uma bênção na nossa casa. É para os nossos filhos crescerem debaixo de orientação saudável, entenderem a vida profissional como uma bênção de Deus. Domingo que vem eu quero falar um pouco sobre como nós precisamos ter saúde para orientar os nossos filhos e crianças a olharem as profissões do ponto de vista de Deus, dos talentos do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista do ganho, do consumo, da riqueza. Quero convidar você hoje a orar. Jesus estava se despedindo dos discípulos e disse: eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida, e dou de forma espontânea. Ninguém tira de mim. A igreja não foi estabelecida para arrancar de nós nenhum ministério, nenhum apelo, manipulação, para arrancar dinheiro das pessoas. E se você falar sobre dízimo, lá no lugar que você trabalha, com seus amigos, talvez até com seus familiares, vão debochar da sua cara, da sua decisão, do seu compromisso. Jesus disse: ninguém arranca a vida, eu a dou, eu dou, eu me submeto. Essa é a atitude de quem entende a Páscoa. Que isso gere, irmãos, em nós mudanças, gere em nós, irmãos, alegria. O povo está sendo chamado nesse texto a dar com alegria. Eu quero orar, convidar você para baixar sua cabeça nesse instante. Dar prioritariamente, dar antes. Ter essa prioridade, essa precedência do Senhor, da sua obra na nossa vida. Não darmos as sobras, não darmos aquilo que às vezes é possível ou não, mas colocarmos a nossa vida debaixo dos princípios do nosso Deus.